O tema do Estúdio News de hoje é a epidemia global de tuberculose. E para conversar com a gente, nós recebemos o Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz do Mato Grosso do Sul, e a Mariângela Rezende, diretora da Sociedade Paulista de Infectologia e professora associada de Infectologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Olá, sejam muito bem-vindos. Algumas evidências apontam que a tuberculose existe desde os tempos pré-históricos. A doença já foi encontrada até em esqueletos de múmias do Antigo Egito. Ao longo da história, foi associada a diversas situações. A realidade é que a tuberculose continua sendo um problema de saúde pública, com cerca de 10 milhões de pessoas adoecendo e mais de 1 milhão de óbitos anuais no mundo. No Brasil, é a doença infecto-contagiosa que mais mata, superada apenas pelo coronavírus durante a pandemia. Por isso, para começar, vou começar com o Dr. Júlio, que você nos explicasse o que é a tuberculose, como que se dá essa doença? Então, é importante também entender, né, que em 2023 a tuberculose superou o coronavírus em termos de número de óbitos, né? Voltou a ser a principal causa de óbito por doença infecciosa em todo o mundo. A tuberculose, ela é transmitida, né, pelo ar e os sintomas são febre, tosse, perda de peso, né, dor no corpo, e eventualmente a pessoa também pode apresentar o escarro, o catarro, né, amarelado, eventualmente com sangue. Então, assim, a doença que pode acometer diversos órgãos, né, mas principalmente, a maioria dos casos são casos de tuberculose pulmonar. Ela acomete bastante os pulmões. É bom ficar atento para os sintomas, que os dois principais sintomas são febre e tosse, eventualmente associada à perda de peso também. Mas a gente está falando de uma doença, é uma bactéria. É uma bactéria, né? Uma bactéria bastante antiga, como você comentou, e ela é uma bactéria que causa uma infecção que é crônica. Então, eventualmente, a pessoa pode adquirir a doença ao longo da sua vida e manifestar sintomas da doença posteriormente. Então, difere um pouco de outras infecções agudas. Então, a doença é bastante prevalente no mundo, no Brasil não é diferente, justamente por conta dessa característica de transmissão, ser transmitida pelo ar e podendo causar doença durante toda a vida. E Mariângela, a gente está falando aí de uma doença altamente transmissível. Como que acontece essa transmissão? Então, a transmissão da tuberculose, né, como o Dr. Júlio já falou, ela ocorre por aerosóis, né? Então, a pequenas distâncias, né, essas partículas são eliminadas na hora que a pessoa tosse, fala, espirra, e a outra pessoa ela vai adquirir, né? São partículas pequenas que são capazes de se estender a longas distâncias, né? Então, obviamente, que em grandes aglomerados, em situações socialmente desfavoráveis, como aglomerados urbanos, presídios, nesses locais há um grande favorecimento da transmissão da doença, né? E como o Dr. Júlio já disse, o grande desafio é que essa pessoa se infecta e ela não elimina esse bacilo pode se apresentar ao longo de toda a vida dela, né? Então ela tem uma infecção que no decorrer da vida pode se manifestar através de uma doença ativa. E essa transmissão, ela acontece pelo ar, ela não se dá através de objetos compartilhados, como talheres, roupas, colchão e outros objetos que a gente utiliza no dia a dia? A transmissão por contato, ela não é relevante, né? Ela não é a mais relevante. A principal transmissão é a transmissão pelos aerossóis mesmo, a transmissão respiratória. E, doutor Júlio, após o início do tratamento adequado, com quanto tempo o paciente não transmite mais a doença? Após 2 semanas de tratamento, o paciente não transmite mais a doença. Então, é importante a gente evitar estigma relacionado à doença, né? Ou seja, discriminação. Isso dificulta o acesso de muitos pacientes às unidades de saúde, porque existe esse grande estigma da transmissão da doença. Mas é importante entender, toda a população, é importante entender que, se diagnosticada precocemente, esse tratamento realizado de forma correta, em 2 semanas, esse paciente não vai mais transmitir a doença para seus familiares, para os seus contatos mais próximos. Mariângela, o doutor Júlio falou agora há pouco sobre os sintomas da doença e ele
passou uma lista aí pra gente, mas a gente sempre associa a tuberculose à tosse, muita tosse. É um sintoma que também ele acaba se confundindo ali com outras doenças. De que forma é feito o diagnóstico? Então, a apresentação clínica é importante. Então, uma tosse persistente sempre tem que se levar em consideração a possibilidade de tuberculose, né? E esse sintoma ele vai estar associado a outros sintomas, como perda de peso, falta de apetite, febre noturna, ou às vezes sudorese noturna, né? E às vezes algumas pessoas têm sintomas mais frustros, né? Então, sempre é importante ter acesso a uma consulta médica, né, que vai ser, o médico ele vai ser capaz de discriminar esses sintomas, fazer um exame clínico e solicitar os exames complementares. Então, o acesso é fundamental. As pessoas ainda morrem de tuberculose por falta de um acesso e de um tratamento oportuno. E que Muitas exames vezes, né? complementares... Desculpa, Júlio, pode complementar. Só complementando, muitas vezes, né, que a gente observa como o tabagismo é fator de risco para o desenvolvimento, muitas pessoas que fumam, eventualmente não identificam que a piora da tosse pode ser tuberculose. Então, eles acham que é natural ter essa piora da tosse, a produção de mais escarro, porque eles já fumam e eventualmente fumam uma quantidade bastante elevada de cigarro. Então, é bom ficar atento, né? Qualquer sintoma sugestivo de tuberculose, foi como comentado pela Mariângela, é importante testar, garantir acesso a essa testagem. A gente tem diversas apresentações da doença e o que a gente mais vê que está associado a esse óbito, né, por tuberculose, é um diagnóstico tardio da doença. É o paciente que apresenta muitos sintomas, que já está muito emagrecido, que já tem muita lesão no pulmão, com escarro contendo sangue. Então, assim, é importante conscientizar a população que nos primeiros sintomas, né, os primeiros sintomas de tosse, febre noturna, perda de peso, é importante sempre pensar em tuberculose e realizar a testagem. Você falou o tabagismo como fator de risco. Existem outras situações que também contribuem para o desenvolvimento da doença? Pessoas vivendo com HIV/AIDS têm maior risco, né? O álcool também está associado também ao maior desenvolvimento de tuberculose, o adoecimento por tuberculose, imunossupressão também associada ao desenvolvimento da doença. Então, esses são os fatores de risco mais individuais que a gente chama. Existem fatores de risco, né, que, por exemplo, no Brasil, são de condições de moradia, como a Mariângela comentou, né? Locais onde existe uma aglomeração bastante importante, isso favorece a transmissão de vírus e bactérias que transmitem pelo ar, e a tuberculose não é diferente, não. Então, comunidades carentes, pessoas que vivem em prisões, isso favorece muito a transmissão da doença. Então, tem esses fatores individuais e tem os fatores de risco que são associados ao ambiente que a pessoa se encontra. Mariângela, a gente estava falando sobre o diagnóstico da doença, né, de que forma ele é feito, e você falou que a avaliação clínica é muito importante e que, além disso, existem os exames complementares. Quais seriam eles? Então, o exame fundamental é a detecção do bacilo, né? Então, hoje em dia, a gente tem testes que são capazes de detectar rapidamente, né? Então, esses testes estão disseminados, né, na maioria dos locais, eles precisam ser ampliados, né? E o Ministério tem trabalhado nesse sentido de acesso ao teste diagnóstico através do escarro, né? Como foi dito, a forma pulmonar é a mais comum, mas esse teste rápido, né, que a gente fala, o teste rápido molecular, ele pode ser feito em outras formas de tuberculose também, né? E aí o médico deve estar atento e solicitar essa investigação. Uma outra forma de investigar, mas aí a gente não vai encontrar o bacilo, é através dos exames radiológicos, né? Então, o exame radiológico, ele vai mostrar imagens sugestivas da doença, e aí o exame do escarro, sim, que deve ser priorizado. Doutor Júlio, a tuberculose ela é uma doença que tem cura em praticamente todos os casos ou não? E aí agora eu quero entrar na etapa do tratamento. Qual que é o mais indicado? Ela tem cura e, como eu falei, né, se diagnostica precocemente, essa cura tem um sucesso maior. É um tratamento longo, né, que demora 6 meses. Comunidade científica
vem, de alguma forma, trabalhando para reduzir esse tempo de tratamento. A pessoa ela já fica melhor depois de 2 semanas, 1 mês de tratamento, ela já passa a não apresentar os sintomas, recuperar o peso. E esse é o problema, né? Como é uma bactéria que se mantém cronicamente no corpo do indivíduo, se a pessoa não completa o tratamento por 6 meses, a doença pode voltar e a pessoa pode apresentar os sintomas. Então, assim, existe um tratamento específico, esse tratamento é bastante eficaz, ele leva à cura. O que a gente observa na maioria dos óbitos são diagnósticos tardios. Aí, mesmo com tratamento, existem complicações associadas à doença que podem estar associadas ao óbito. A pessoa já está bastante debilitada, né, bastante emagrecida, com bastante lesões pulmonares, e isso realmente que apresenta o maior risco relacionado ao óbito desse indivíduo, né? Então, assim, como a Maria Ângela comentou, né, como a tuberculose tem esse componente que a gente chama socialmente determinante, acomete as populações mais pobres, nesses locais de aglomeração, porque esses locais ocorrem maior transmissão e essas populações apresentam esses maiores fatores de risco que a gente comentou, tabagismo, alcoolismo, uso de droga, eventualmente, e nesses locais é que apresenta menor acesso ao serviço de saúde, menor acesso ao diagnóstico, a se fazer o exame do escarro, a se fazer uma radiografia de tórax para investigar a doença. Então, é muito importante, sim, que a gente garanta um acesso precoce ao diagnóstico. Como a medicação é gratuita no Sistema Único de Saúde, o paciente tendo o diagnóstico, a gente observa que a maioria começa bem o tratamento, né? E, eventualmente, alguns não terminam esse tratamento. O Brasil tem uma taxa elevada de abandono. E a gente precisa monitorar melhor isso e melhorar e diminuir esse abandono associado ao tratamento da doença. Muito importante isso que o doutor Júlio falou, porque logo nas primeiras semanas do tratamento a pessoa se sente melhor. Porque se os sintomas desaparecem logo no início, esse paciente precisa então ser orientado pelo profissional de saúde a realizar esse protocolo até o final. Isso que ele disse é muito importante, porque se isso não for feito, a doença ela retorna ou ela já estava ali escondida e não morreu, ela retorna, ela pode se tornar resistente, Maria Ângela? Sim, esse é o grande problema, porque à medida que você faz o tratamento irregular, né, os bacilos resistentes eles vão aparecendo e aí a chance de cura, ela vai se reduzindo, né, à medida que esse tratamento é irregular, e é o que a gente chama da resistência secundária, né? Então a resistência decorrente da seleção desses bacilos resistentes pelo tratamento irregular. Entendi. E eu queria perguntar também para vocês, vocês falaram dos riscos, né, em relação ao cigarro, também a álcool, pessoas encarceradas, pessoas de baixa renda que vivem em ambientes que às vezes não são tão higiênicos, mas, por exemplo, crianças, pessoas idosas, pessoas com comorbidades, estão mais suscetíveis a contrair a doença ou não há diferença em relação a isso? Não, estão sim, né? Então, os extremos etários, né? As crianças têm um risco maior, que é uma população que a gente deve ter muita atenção na situação de contato, né? Então, quando você tem um caso de tuberculose numa casa, né? Você deve investigar, né, as pessoas que têm contato próximo, né, essa pessoa, né, no mesmo ambiente. Os idosos também têm um risco maior, né, pela queda da imunidade, aí, pelo envelhecimento. E as doenças crônicas também, por exemplo, diabetes, né, então é um grande problema a associação do diabetes com a tuberculose. A insuficiência renal crônica também aumenta o risco de adoecimento por tuberculose. Então, é uma doença que, de fato, ela está relacionada aí a diferentes quedas da imunidade e a fatores sociais também. Doutor Júlio, eu queria que você explicasse para a gente o que é a infecção latente de tuberculose. Se pessoas com essas condições podem transmitir a doença. A infecção latente é uma infecção que não apresenta sintoma. A pessoa adquiriu a bactéria, mas ela não tem nenhum tipo de sintoma. Então, isso que a gente chama de infecção latente. Ela não transmite a doença em nenhum momento, mas é importante que a gente identifique essa pessoa que adquiriu essa infecção latente, porque existe um tratamento que é com menor número de drogas e menor tempo também atualmente, né? Hoje em dia você pode tratar a infecção latente por 12 semanas e você evita que a doença
progrida, que o paciente passe a apresentar esses sintomas de tuberculose. Então, tem alguns grupos específicos, né, que o Ministério da Saúde recomenda o tratamento, né? Os tabagistas, as pessoas que vivem com diabetes, pessoas que vivem com HIV/AIDS, é muito importante a gente aumentar o tratamento da infecção latente nesse grupo, porque a tuberculose continua sendo a principal causa de óbito em pessoas que vivem com HIV/AIDS. E nos diferentes centros de saúde, é importante que o médico, a equipe de saúde, investigue a infecção latente. Existe um teste que você pode fazer na pele ou no sangue, que identifica que a pessoa teve contato. E, eventualmente, se ela faz parte desse grupo mais específico, que é indicado o tratamento para a tuberculose latente, ela deve tratar, independente de apresentar qualquer sintoma, justamente para prevenir a evolução da doença e o adoecimento. Eu queria que você explicasse para a gente, Mariângela, qual a relação da doença com as pessoas vivendo em HIV. Ela está ligada àquela forma extrapulmonar da doença que afeta aí outros órgãos e não o pulmão? As pessoas vivendo com HIV, elas são os pacientes de maior risco para adoecimento por tuberculose, né? Porque o HIV ele vai afetar exatamente, né, as células que protegem contra a tuberculose, né? Esse tipo da imunidade que é mediada por essas células, né? E as pessoas com HIV, embora a gente tenha um tratamento super efetivo no momento, né, a terapia antirretroviral, elas ainda continuam morrendo por tuberculose, né? E aí essas pessoas, elas fazem as formas pulmonares também, né, mas fazem outras formas, como as formas ganglionares, formas disseminadas, e ainda continuam morrendo pela tuberculose, né? E isso, de fato, é inaceitável, né, no momento que a gente tem um tratamento para HIV tão efetivo. Então, são pessoas que, além do acesso aí ao tratamento para a TARV, né, para a terapia antirretroviral, elas precisam ter esse acesso à investigação para tuberculose e também acesso à terapia preventiva, né? Então, as pessoas vivendo com HIV, elas devem receber, né, o tratamento preventivo aí para a tuberculose. E um novo estudo da Fiocruz mostrou que o crescimento da população encarcerada tem ligação direta com o crescimento, então, de casos de tuberculose na América Latina. Isso acontece justamente pela aglomeração das pessoas em ambientes fechados. Vocês já deram uma palhinha aqui para a gente no bloco anterior, hein, doutor Júlio? A gente, então, fala de um problema que vai além da questão da saúde, nesse caso? Com certeza, né? Esses dados, né, que a gente publicou recentemente mostra que o encarceramento é o principal fator de risco na nossa região da América Latina. 37% dos casos de 1990 até 2019 foi associado ao encarceramento. Isso representa, no Brasil, também um impacto importante. 27% dos casos, dos 85 mil casos, muito provavelmente 31 mil casos associados ao encarceramento, e as condições de encarceramento que determinam essa elevada taxa de número de casos nessa população. Para você ter uma ideia, em certas prisões, essa taxa chega a ser 100 vezes maior que na população geral. Mas a doença ela não fica restrita nesses ambientes. Existe um grande movimento das pessoas privadas de liberdade entre presídios, também no momento que elas retornam para a sociedade, contato com seus familiares, com as pessoas que trabalham no sistema. Isso que determina o encarceramento ser um principal fator de risco. A gente, no Brasil, tem uma política de encarceramento e de combate às drogas, do usuário, da diferenciação do usuário e do traficante, em alguns estados muito restrito, o aumento do tráfico de drogas, isso gerou essa explosão da taxa de encarceramento no país e esse impacto em termos de saúde pública. Então, para resolver isso, lógico que a gente precisa de medidas biomédicas, né? Levar mais diagnóstico e tratamento, como a gente comentou, para essa população. Mas a gente também precisa rever nossa política de encarceramento, porque isso está determinando que o Brasil não atinja a meta da OMS para 2030, que é reduzir a incidência da doença na região e reduzir o número de óbitos. A região das Américas, ela difere do mundo, porque foi a região que teve aumento de 15% nos últimos anos no número de casos de tuberculose. E parte desse aumento está relacionado às prisões. Se a gente não lidar adequadamente
com a tuberculose nesses ambientes, nós não iremos atingir a meta da OMS, que é reduzir o número de casos de tuberculose. Muito bem explicado. Agora eu quero falar sobre vacina. A gente sempre ouve falar da vacina BCG, aquela que deixa uma marquinha no braço, que as crianças geralmente tomam. É essa vacina, Mariângela, que protege contra a tuberculose? Exato, a vacina BCG ela é feita logo ao nascimento, né, ou até no primeiro mês de vida, e ela vai prevenir as formas graves da doença, né, e assim, a revacinação com BCG, foram feitos estudos, inclusive no Brasil, um grande estudo, que não demonstrou benefício em você revacinar, então ela é feita ao nascimento e posteriormente ela não é repetida. Atualmente existe um grande esforço global no desenvolvimento de novas vacinas, e essa é uma necessidade, né, no controle da tuberculose, né? Então, o desenvolvimento de novas vacinas é fundamental. Recentemente, se o doutor Júlio quiser comentar, então, houve um encontro, né, grande nesse sentido no Rio de Janeiro, no sentido do desenvolvimento de novas vacinas para a tuberculose. Doutor Júlio, inclusive eu te perguntar se a Mariângela disse agora que ela protege contra as formas mais graves da tuberculose. Mas a criança que toma a BCG, qual é o nível de imunização que ela adquire após a vacinação? Ela está 100% imune a contrair a doença? Não está. Nenhuma vacina, né, praticamente protege 100%. É bom a gente deixar claro isso. A gente tem dados recentes, né, de estudos que foram agrupados mostrando que a vacina BCG ela protege em torno de 60%, 70% o desenvolvimento de casos de tuberculose pulmonar e esse índice de proteção ainda maior para as formas graves, mas ela protege até o 5º ano de vida. Depois do 5º ano de vida, a gente ainda não identifica essa proteção duradoura, né? Então, assim, como a Mariângela comentou, eventualmente a gente usou uma estratégia no passado de revacinar adolescentes e essa estratégia não foi efetiva. A revacinação, ela não continua garantindo a proteção, né? Existem diversas teorias explicando por que isso acontece, não vem ao caso, né? Mas o que é importante entender é que a gente ainda continua precisando de uma nova vacina para ser ministrada a adultos, jovens e adolescentes. A gente comentou de pessoas vivendo com HIV/AIDS, a gente comentou de pessoas privadas de liberdade. Esse público, né, de adultos jovens que apresenta maior risco de desenvolvimento da doença pulmonar e que a gente precisa de uma vacina que realmente proteja para a tuberculose pulmonar nesse grupo específico. Existe um esforço coletivo bastante importante, financiado pela Gates, de uma nova vacina, né, de tuberculose. Os estudos estão na última etapa de desenvolvimento, que a gente chama de estudos de eficácia, para ver se ela protege realmente um grande número de pessoas, mais de 20 mil pessoas, e esses resultados devem ser publicados ao final de 2028. Então, ainda vai levar um tempo, né, para a gente ter realmente uma vacina que possa ser utilizada depois da BCG, para esse público mais específico, né, de adolescentes e adultos. E vai ser muito importante, né? Qualquer grau de proteção vai reduzir muito o número de casos de doença, o número de óbitos. Então, essa é a nossa expectativa, que a gente possa ter nos próximos 10 anos, sim, uma vacina contra a tuberculose. Só para a gente entender, então, a indicação é que essa vacina seja aplicada em crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias, é isso? Depois disso, não existe uma vacina eficaz para adultos, por exemplo? A indicação é no recém-nascido, mais precocemente após o nascimento, né? Porque existem outras micobactérias ambientais, né, que sensibilizam o indivíduo. Então, assim, a proteção é maior, existem estudos, quanto mais cedo essa vacina for aplicada. Ela pode ser aplicada ao longo da infância, como você comentou, mas o ideal é que seja aplicada, inclusive, na maternidade, para a gente não perder a oportunidade de estar protegendo a criança já desde os primeiros dias de vida. Então, assim, a indicação eventualmente, nos primeiros 2 meses de vida, eventualmente que você pode aplicar a vacina posteriormente, mas quanto mais precoce, melhor, porque garante maior proteção. Agora, Mariângela, uma criança que não tomou essa vacina na maternidade,
ela está disponível no SUS? O que tem que ser feito para informar os pais e motivá-los, então, a vacinar as crianças? Por que a gente tem índices de vacinação tão insuficientes ainda no Brasil? Então, a vacina é disponível no SUS, ela é disponível nas unidades básicas de saúde, né? Então, o que a mãe deve fazer é procurar a unidade básica de saúde, né, mais próxima da residência, né, e atualizar o cartão vacinal. A questão da queda da cobertura, no Brasil, a gente tinha uma cobertura bastante elevada para o BCG, né? E aí, nos últimos anos, com a pandemia e tudo isso, houve uma redução, mas a gente está retomando essa cobertura, e principalmente pelo motivo de que a BCG pode ser feita logo após o nascimento, né? Então, isso já na maternidade. Então, essa é uma estratégia para vacinar precocemente essa população. Mas a vacina é disponível, né? E é só procurar as salas de vacina das unidades básicas de saúde para receber a vacinação. Bom, e além da vacinação, né, de vacinar todas as crianças, qual é a melhor forma de evitar, então, a transmissão da doença? É manter todas as condições de higiene? Eu já ouvi falar que o bacilo é sensível à luz solar, então ambientes ventilados e com luz natural direta, eles diminuem o risco de transmissão? Diminui, né, Exata. isso. Perdão. Então, não, imagina, o bacilo, ele é sensível, né, à luz ultravioleta, inclusive antes da era antimicrobiana, os pacientes eram encaminhados para sanatórios, com pés direitos altos, boa ventilação, né, então, essas medidas, elas ajudam, mas elas não substituem né, o tratamento efetivo e também, né, a investigação e o tratamento preventivo, né, então isso também é importante de ressaltar. Doutor Júlio, queria Só complementar? complementando, né? Complementando um pouco isso, é importante entender que as condições ambientais são essenciais para a transmissão, como você falou, luz solar, locais bem ventilados. A gente tem uma política, né, que a gente não constrói, né, prédios e também outros ambientes adequados. É o caso das prisões, como a gente comentou, né? Prisões eventualmente superlotadas, independente da parte da arquitetura dela, ela vai ser favorável, porque existe muitas pessoas que isso é muito favorável, sem luz, e por isso ocorre a transmissão. As condições de vida é fundamental, nutrição adequada, como eu falei, né? As pessoas que não são, que têm qualquer déficit nutricional, têm desnutrição, apresentam maior risco para o desenvolvimento de doenças. E a gente tem dados, por exemplo, da era pré-medicamentosa, principalmente na Europa, Estados Unidos, onde não existia nenhuma medicação, não existia nenhuma vacina específica, e só a melhora das condições de vida da população levou uma redução importante da doença. Então, é importante a gente ter condições adequadas de habitação e ter acesso à alimentação adequada. Por isso que existe um grande movimento da OMS para garantir proteção social para essa população. O que a gente observa? As populações mais pobres têm dificuldade de acessar o sistema de saúde, porque não têm dinheiro para o transporte, porque deixam de trabalhar para realizar o tratamento de tuberculose, que é por 6 meses. Então, a proteção social é fundamental. A gente tem Bolsa Família no Brasil, isso é um exemplo, né, no mundo, mas a gente precisa cada vez mais garantir que todo paciente com tuberculose tenha acesso à Bolsa Família, tenha acesso à alimentação adequada, isso garante uma completude de tratamento mais adequada, uma cura mais adequada. E a gente ainda tem que caminhar um pouco mais em relação a isso. Está dando esse panorama todo aqui do nosso país, falando de Brasil, olhando para fora agora, existem países que têm altos índices de tuberculose e também agora olhando para o lado oposto, países que tratam muito bem seus pacientes que desenvolvem essa doença. Como eu falei, né, tuberculose é a doença socialmente determinada, né? Então, os países ricos, desenvolvidos, teve a queda do número de casos independente do tratamento, pela melhora das condições de vida da população. Então, é fundamental a gente entender que essas intervenções sociais e ambientais, eventualmente, vai ter maior impacto em reduzir o número de casos, de reduzir a transmissão, de melhorar o tratamento, do que essa intervenção que a gente discute, né, medicamentosa, né? Então, de acesso, né? Então, assim, a gente acredita, assim, né, cientificamente, que comida é uma forma de tratar
principalmente no caso da tuberculose. A gente tem ensaios clínicos mostrando isso, né? Nível de evidência máxima, mostrando que complementar a comida reduz, né, o adoecimento por tuberculose em populações da Índia, por exemplo. Então, é importante a gente entender isso. A gente fica discutindo muito essas intervenções biomédicas, que é super importante, mas só essas intervenções não irá resolver o problema de tuberculose no Brasil, um país extremamente desigual, onde a doença acomete principalmente essas populações mais vulnerabilizadas. Tá, joia, não temos mais tempo. Mariângela quer complementar? O Dr. Júlio falou aqui da OMS que a organização, a gente lembra que colocou metas de erradicação da doença até 2035. Você acha que o que falta para a gente atingir? Você acredita que será possível erradicar a doença daqui a 10 anos? A gente fala em eliminação da doença como problema de saúde pública, né? Não na erradicação propriamente dita, mas essa eliminação, a gente ainda está muito longe, então a gente precisa fazer um esforço muito grande nos diferentes níveis, e eu acho que essa questão social ela é fundamental. A gente não vai conseguir resolver a questão da tuberculose sem reduzir a desigualdade social, sem garantir alimentação, né, sem intervir aí na questão da segurança pública, né? Então é multifatorial, né? Então a gente precisa correr, nós precisamos correr para poder alcançar essa meta de eliminação. A gente está distante ainda. Tá certo, muito obrigada pela participação de vocês dois, por ter nos trazido aqui tantas informações importantes e esclarecedoras. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz do Mato Grosso do Sul, e com a Mariângela Rezende, diretora da Sociedade Paulista de Infectologia e professora associada de Infectologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!